higienização das mãos devem permanecer. O que temos hoje na literatura científica sobre a disseminação do coronavírus é que ela se dá principalmente através das vias aéreas. Dessa forma, lugares fechados, como salas de aula, se tornam um ambiente propício para a sua propagação. Em contrapartida, lugares ao ar livre contribuem para a rápida dispersão do vírus, reduzindo os riscos de contágio. Além de contribuir com as normas de biossegurança que o nosso contexto exige, o contato com a natureza traz implicações positivas para a nossa saúde física e mental. É larga a literatura científica que aponta para isso. Esse contato com o mundo externo, que já estava sendo tirado de nós através do uso abusivo de aparelhos celulares, que aumentou drasticamente com a pandemia. O vírus da Covid-19 tem atuado paralelamente com os problemas de escala psicológica que têm sido acentuados pela crise política, econômica, ambiental, social e cultural que tem nos assolado simultaneamente. Com isso, estamos fadados a enfrentar epidemias de ansiedade e depressão. Diante disso, deve ser tarefa principal da universidade promover não só espaços específicos de acolhimento psicológico, que também são necessários, mas criar uma cultura acadêmica que se disponha de maneira acolhedora. O resgate do cuidado com o outro e com a natureza é o elo que precisamos para quebrarmos as barreiras do capitalismo. A transdisciplinaridade é um dos conceitos fundantes dessa proposta pedagógica, mas no contexto presencial, ela se torna mais divertida que no virtual. Os objetivos da proposta que coloquei acima, que no caso seria aqueles lá de discutir os problemas, depois de ter soluções criativas e depois de engajar os alunos enquanto atores políticos, ela se manteria de forma presencial, só que através de duas práticas que eu proponho aqui para a universidade. Essas duas práticas se dividem em duas e a primeira se chama cultivo. A prática do cultivo é: usufruímos de um largo espaço na nossa universidade, mas muitos dos nossos colegas não possuem um contato íntimo com a terra. Esse contato íntimo pode ser satisfatoriamente realizado através das ciências, sejam elas naturais ou humanas. Sendo assim, a prática da agricultura deve estar presente na realidade das pessoas que a UFPA pretende formar. E é nessa prática ao ar livre, colocando a mão na terra e descobrindo as propriedades, sejam moleculares ou privadas, que brotam dela, é que será feito um diálogo interdisciplinar que favorece o surgimento de soluções criativas. Hoje vivemos reféns da agricultura industrial, que é o agronegócio, que além de promover a concentração de terras, envenena os nossos pratos, a nossa água e a nossa terra com seus agrotóxicos. Além disso, desmatam nossas florestas e promovem o extermínio dos povos tradicionais da Amazônia. Precisamos restabelecer nossa soberania alimentar e destruir o imperialismo que ainda persiste em existir nas nossas terras. E para que isso seja possível, o primeiro passo é termos conhecimento sobre cultivo e, com ele, ampliarmos nossas formas de produção alimentícia. Os saberes ancestrais sobre as plantas medicinais são fundamentais para a nossa conjuntura. A indústria farmacêutica tem nos vendido vícios nas numerosas farmácias que ocupam nossas ruas. Nos livrarmos dessa dependência é poder usufruir de uma boa saúde. A segunda prática seria a da colheita. A UFPA precisa ampliar urgentemente seus espaços de experimentações artísticas. Qualquer pessoa que a universidade pretende formar deve, na sua experiência, ter tido contato pleno com a arte, ou seja, tanto como espectador quanto como expositor. Pensando nisso, vejo como necessária a construção do que, a grosso modo, chamo de Casa da Cultura. Seria um espaço que se diferenciaria primeiramente pela sua própria arquitetura, que teria o papel de sintetizar a contradição entre as paredes de uma casa e o desemparedamento necessário para a educação pós-pandêmica. Esse desemparedamento é uma coisa que eu quero que vocês enxerguem não só na arquitetura, né? Porque esse projeto aqui, ele visa a construção dessa casa desemparedada, mas desemparedamento também é um conceito freiriano, que é para a gente pensar uma proposta pedagógica que vá para além do quadradinho da sala de aula, né? O uso dessa casa estaria restrito à livre criação. Para o estímulo dela, seria realizado no espaço, além de oficinas de todas as magnitudes do campo da arte, exposições de obras artísticas.
provavelmente muitas delas oriundas das oficinas promovidas. Caberia também a realização de eventos culturais que contemplassem as artes cênicas, o audiovisual, a música, a moda, a dança, a poesia e tudo mais que possa ser criado. Existe um objetivo para a realização dessas práticas e uma possível consequência para tal objetivo. O objetivo é resgatar um elo que foi há muito tempo perdido, quando dissociaram teoria da prática. Essa separação foi a responsável por segregar o trabalho entre intelectual e braçal. O primeiro ficou restrito ao que hoje chamamos de grandes empresas, que apesar de terem grandes nos nomes, se restringem a uma pequena parcela da humanidade. O segundo foi imposto forçosamente para outra parcela, que corresponde à maioria, e que hoje se tornou o que chamamos de classe trabalhadora superexplorada. A alforria desse elo implica uma troca de paradigma, que perpassa pela transdisciplinaridade e pela quebra do espaço-tempo. Quando o tempo é quebrado, surge a necessidade de repensarmos o que é a história, dado o seu entrelaçamento íntimo com o tempo. Talvez essa seja a brecha para abrirmos a caixa de Schrödinger e encontrarmos um futuro vivo. Gente, eu acho que ainda falta um tempinho para mim, né? Aí eu vou tirar para fazer um comentário com vocês, mas vou só beber uma água aqui. Certo, falta 5 minutos e 20 segundos. Ótimo, tá ótimo. Bom, eu reduzi aqui um pouco do que estava no meu trabalho para justamente fazer esse comentário com vocês, porque o que me levou a escrever sobre isso, né? Eu, particularmente, desde que ingressei na minha atuação política através do centro acadêmico, é uma prioridade para mim pensar qual é a educação que eu quero para o futuro. Porque depois que a gente começa a pesquisa na universidade, né, que a gente lê os textos, que a gente percebe o tanto de problemáticas que tem no mundo, né, e a gente que é da filosofia é muito bom em problematizar, esse é o nosso papel também, né? Só que a minha perspectiva é que, além de apontar os problemas, a gente, quando criadores de conceitos, a gente tem a responsabilidade de apontar soluções. A gente não pode parar dentro de uma problematização contínua que só vai deixar a gente no meio do caos. Então, é pensando mais nessa área de soluções que eu construo essa proposta. E ela também vem de uma perspectiva fora do eurocentrismo. Os autores que eu uso para pensar que, por exemplo, o que é o tempo e até essa educação prazerosa, vem da Bell Hooks, que é uma leitora de Paulo Freire, mas também vem da filosofia Ubuntu, que é a filosofia africana, e eu também me respaldo em algumas teorias do século XX que veio com a mecânica quântica e com a internet, que é justamente essa quebra do espaço e do tempo que se manifestou hoje através da internet. Mas qual é a problemática que surgiu com essa quebra do espaço e do tempo? É que a globalização essa postou da internet de uma forma que exacerbou o nosso individualismo, né, que tem quebrado os laços comunitários, que tem deixado a gente à mercê de uma vida solitária. Eu digo assim, até, né? Porque as pessoas estão presas atrás de suas telas, perderam contato com o mundo e perderam tanto seu contato com o mundo que hoje a Amazônia é devastada e tem muita gente que não está nem aí para isso. Continua fazendo o quê? Indo no supermercado, comprando um alimento de péssima qualidade, envenenado, só sódio, e de um produtor que provavelmente derrubou hectares e hectares de mata, que extinguiu povos e povos tradicionais, que tem ameaçado o nosso futuro. E as pessoas não estão tendo tempo para refletir sobre isso, porque elas têm que trabalhar, porque a economia está péssima, e elas não podem pensar nem refletir, porque não tem uma educação que promova isso. Então, essa proposta pedagógica, ela tem, assim, como um dos seus pilares, destruir o quê? Destruir a cultura capitalista e segregante que ela promove, né? Que, inclusive, se reflete no sistema educacional, que eu cheguei a citar aqui, que é esse de grades curriculares. Claro que eu ainda sou uma pessoa muito firme nas especialidades. Eu adoro física, eu adoro química e as especificidades de cada uma. Mas o que a gente tem que promover é uma conexão genuína entre elas, para que esses saberes não fiquem separados. E apesar da universidade tentar hoje, eu ainda acho que ela pode ser muito melhor em relação a isso. Existem meios que a gente pode utilizar, que a universidade a gente ainda não usa. E, para além de tudo, essa é uma proposta para a gente pensar o nosso retorno. Tanto que o próprio título do trabalho, ele tem essa ligação com a quebra do tempo, porque é o retorno do presente, possibilidades de um futuro vivo. Eu tento fazer meio que uma junção entre passado, presente e futuro, para criar essa zona temporal de pensamento.
que é justamente colocar um fim nessa história que tem sido escrita até aqui e abrir brecha para a gente construir algo diferente, que é possível. Então, a perspectiva que eu tenho no momento de agora é que eu estou diante daquela caixa do Schrödinger, né, que ele está lá se perguntando se o gato está vivo ou está morto, mas dessa caixa não tem um gato, tem um futuro. E pensando em como fazer acontecer para que aquele futuro dentro da caixa esteja vivo, é que eu penso que essa forma de educação, em que trabalhe o contato com a terra, com o cultivo, e conecte a ciência com a arte, que faça os cientistas explorarem a sua sensibilidade, a sua criatividade artística, seu contato com o mundo, se faz tão necessário hoje em dia. Eu acho que os 5 minutos está acabando aí, e eu quero encerrar com um ditado muito presente da filosofia africana, que é: Exu matou um pássaro ontem com a pedra que arremessou hoje. Ele, isso é muito massa porque é aquilo de quebrar o tempo. Foi ontem que ele matou o pássaro com a pedra que ele jogou hoje. Então hoje eu estou aqui fazendo o quê? Jogando uma pedra para ver se amanhã a gente colhe o futuro. É basicamente isso. Obrigada, galera. Bacana, obrigado, Aurélia. Olha, não precisei nem te avisar que foi certinho aqui, ó, faltam 30 segundos ainda. Foi bem cronometrado. Tu pressentiu até os 5 minutos ali quando tu colocou, foi beber água, né? Que era a quebra exata ali do tempo. Bacana, parabéns, Aurélia. Muito legal a tua exposição. Bom, agora a gente vai para o próximo trabalho. Olha, o Davidson chegou aí também. Tudo bem, Davidson? Vamos ver o próximo trabalho aqui. É da Ana Letícia. A Ana Letícia está aí no grupo? Está aí na sala já? Ana Letícia, está por aí? Certo. Então a gente pula aqui a Ana Letícia. Ana Letícia, que é da UEMA. E a gente vai para o Christian Tiago e a Lidiane Brito, da Unesp. Estão por aí já? Algum? Christian Tiago da Silva. Sim, por aqui. Ah, beleza. Então, Vou te apresentar. Estou ouvindo, Christian. Vou te apresentar o pessoal, então, Christian. Bom, então, Christian Tiago da Silva Gabaldi e a Lidiane Brito Nascimento, da Unesp, com o trabalho Educação Empreendedora, a interface de interesses econômicos na esfacelação do saber frente ao novo ensino médio. Tá bom? Então, é isso aí, Christian. É o mesmo esquema, tá? São 15 minutos e quando chegar a 5 eu vou te avisar, daí quando chegar a 1 também eu vou te avisar. Tá bom, Christian? Vou marcar aqui. Okay. Fique à vontade. Só como que eu faço para fazer o compartilhamento de tela? Tem como? Tem sim. Tem um ícone aí. Pode fazer. Tu sabes fazer, né? Tem um íconezinho aí. Ok, sim. Aí embaixo. Não conta aí, não. Não, tá tranquilo, galera. Tá tranquilo. Não te preocupa, okay. Não. Deixa eu só... Tá aparecendo já? Ainda não. E agora tá começando. Agora? Aí, beleza. Tá aparecendo o texto. Perfeito. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. A ideia desse trabalho é um trabalho inicial para a escrita de artigo, né? E a temática é relacionada a essa questão do novo ensino médio. O título inicial desse trabalho, Educação Empreendedora, a interface de interesses econômicos na esfacelação do saber do novo ensino médio. E a ideia é tentar articular a forma como a educação empreendedora, presente dentro da educação pública, pode impactar o processo de ensino-aprendizagem dentro do campo da filosofia. Inicialmente, né, o final do século XX e o começo do século XXI sofreu diferentes transformações. E isso acabou gerando uma nova fase, e nesse novo caminho o capitalismo sofreu diferentes alterações. E com essas mudanças ocorreu e tem ocorrido diferentes formas predatórias que estão evoluindo cada vez mais rápido no contexto contemporâneo. De acordo com Saviani, dentro desse contexto atual, se faz importante desarticular os interesses dominantes e realizar um processo de redirecionamento frente aos interesses dos dominados em defesa da escola pública, que persiste em gerar a perspectiva do pensar. Ao se pensar a educação, tem-se que ela é direito de todos e dever do Estado, e esse direito seria discernido de acordo com a sociedade, e também de acordo com os novos interesses da classe dominante que havia se consolidado no poder, ou seja, a burguesia. A ideia inicial era de se ter uma sociedade que pudesse ser democrática, tendo a finalidade de se ter a consolidação da burguesia por meio de uma democracia exclusivamente burguesa.
Com isso, para se lutar contra a opressão dessa forma de pensamento e ascender ao desenvolvimento de uma sociedade que fosse pautada no contrato social, seria necessário quebrar os grilhões da ignorância. Deste modo, aquele que antes era súdito seria transformado, portanto, em cidadão. Dito de outra maneira, os indivíduos teriam a possibilidade de se tornarem livres e esclarecidos, e essa tarefa só poderia ser realizada por meio da educação. E assim nasce a escola, que fora erigida no grande instrumento para converter os súditos em cidadãos, redimindo os homens de seu duplo pecado histórico, a ignorância, a miséria moral, a opressão e a miséria política. Nessa nova sociedade, aquele que não é esclarecido se torna consequentemente marginalizado, e a escola aparece forjada como uma saída à ignorância, e ao mesmo tempo como uma possibilidade viável e interessante na luta contra a marginalidade. A educação, nesse sentido, tem um papel primordial, ou seja, dar instrução, realizar o processo de transmissão dos conhecimentos sistematizados e acumulados ao longo dos séculos. A partir das críticas da pedagogia tradicional no final do século XIX, começaram a ocorrer novas teorias sobre a educação, e essas mantinham a crença no poder da escola e no poder que a educação teria que equalizar o social. A pedagogia nova faz críticas à educação tradicional, e nessa nova visão educacional, o marginalizado não é mais visto como um indivíduo ignorante, mas ele passa a ser rejeitado. Aqui é que surge a preocupação com os considerados anormais, como De Crowley e Montessori, como uma tentativa de biopsicologização da educação, da sociedade e da escola. No século XX, o escolanovismo passou a apresentar sinais de cansaço e as esperanças que antes eram tidas nesse novo caminho passou a se tornar uma esperança frustrada. Nesse novo caminho surge a escola nova popular, com as ideias de Paulo Freire e Freinet, e ao mesmo tempo havia uma preocupação com os métodos ainda existentes do escolanovismo em busca de uma eficiência que fosse apenas instrumental. Nessa complexidade de caminhos e incertezas, surge a pedagogia tecnicista, apresentando a ideia da neutralidade científica com o uso da racionalidade, da eficiência e da produtividade. E talvez sua maior marca seja a concepção de tornar o processo educacional em algo que fosse operacional e objetivo, da mesma forma como havia ocorrido com os trabalhadores e trabalhadoras das fábricas. E na escola, a ideia era a objetivação como campo pedagógico. Deste modo, é possível entender que a educação recebe a gestão que se dá por meio de diferentes interesses que são oriundos de grupos que a controlam. Há, portanto, dois grupos que trabalhariam com essa forma de gestão, sendo o primeiro versado no modelo socioeconômico e que usa a educação como ferramenta de manutenção dessa forma econômica de pensar as relações educacionais. Um segundo grupo que observa a educação como um modo de mudança do primeiro modelo, que na verdade é observado como um modelo que não atingiu os objetivos que havia se colocado. No primeiro grupo é onde se pode encontrar teorias como a pedagogia tradicional, a escola nova, o escolanovismo e a escola tecnicista. Para Gomes, após a visibilidade da Lei 3.415 de 2017, assinada por Michel Temer e José Mendonça Bezerra Filho, que é administrador de empresas, político vinculado ao Partido Democrata, consultor da área de educação e gestão pública, que dá alterações à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, o portal MEC Online aponta que o objetivo da reforma é o de, abre aspas, flexibilizar os currículos escolares, ampliar a jornada e reforçar o ensino profissionalizante, além de fortalecer o pacto federativo ao descentralizar as decisões para os estados, que passam a ter o papel preponderante nas decisões de currículo e organização dessa etapa da educação básica. A ideia, portanto, seria de abrir maior possibilidade de oferta para algumas disciplinas e a redução de outras, e isso se daria por meio da escolha que o estudante faria de acordo com a área de estudo que gostaria de realizar, tendo em vista seus objetivos de futuro e idealizados por meio da disciplina de projeto de vida, que trabalharia essas questões com o estudante. Não obstante essa relação de escolha do estudante, haveria também a oferta do ensino técnico, que seria usado exclusivamente como forma de auxiliar o estudante em sua preparação para o mercado de trabalho. De acordo com Emily Durkheim, o que se tem na escola nova não é voltado para a transformação da sociedade de ordem capitalista, mas existe um processo de reprodução e adaptação dos indivíduos por meio da vida social, e para que ocorra o processo de integração do indivíduo menos favorecido, seria necessário realizar junto a ele um processo de integração. Ao se pensar a teoria de Freire, o saber técnico e científico, com grande interesse por parte dos empresariados, tem revelado interesses que diferem dos reais interesses que se deveriam ser pautados pela busca do saber. Ou seja, o que estes grupos priorizam não condiz com a presença no mundo, presença humana, presença ética, aviltada toda vez que transformada em pura sombra, mas condiz com uma lógica mercadológica de reprodução de indivíduos que não sejam pensantes. Por fim, é preciso lembrar sempre em tempos em que as sombras teimam em rondar até mesmo pelas arestas, o Paulo Freire, a ideologia fatalista e imobilizante que anima o discurso neoliberal anda solta no mundo, com ares de pós-modernidade e insiste em convencer-nos de que nada podemos contra a realidade social, que de histórica e cultural passa a ser ou a virar quase natural.
Frases como a realidade é assim mesmo, que podemos fazer, ou o desemprego no mundo é uma fatalidade do fim do século, expressam bem o fatalismo dessa ideologia e sua indiscutível vontade mobilizadora. Do ponto de vista de tal ideologia, só há uma saída para a prática educativa, adaptar o educando a essa realidade que não pode ser mudada. O que se precisa, por isso mesmo, é o treino técnico indispensável, a adaptação do educando à sua sobrevivência. Obrigado. Certo. Obrigado, Christian. Bom, bacana. Valeu, Christian. Legal, muito obrigado aí. O Christian foi exemplar no tempo aí, muito obrigado, viu? E, bom, a gente passa agora para o próximo trabalho. Lembrando que ao final a gente ainda vai ter mais para conversar, né? A gente vai conversar sobre os trabalhos, né? Quem quiser fazer alguns comentários ou algumas perguntas, já vai anotando aí as perguntas do colega. Christian, só encerra a apresentação, tá? Encerra o modo de apresentação. Aí, beleza. Então, a gente vai chamar o próximo trabalho aqui, que a Ana Letícia já chegou por aí, Ana Letícia, da UEMA? E o Joab Rocha? Não, né? Bom, então, nós vamos passar aqui para o próximo trabalho do Davidson Amorim. É o Davidson Amorim do Nascimento, é professor da SEDUC também, eu estudei com o Davidson na UEPA, na Universidade do Estado do Pará, e com o trabalho Complexo de Prometeu. E se o aluno superar o mestre? Gente, Esse é o título do eu só trabalho. vou pedir para deixar para o último, por incrível que apareça, acabei de sair da SEDUC, eu estou no ônibus. Tá. Daqui a 30 minutinhos eu chego e apresento, pode ser? Perfeito, tudo bem, Davidson. Muito A obrigado. gente aguarda. Muito obrigado. Beleza. Não te preocupa não, a gente aguarda o Pedreira Lomas dar essa volta aí na cidade. A gente aguarda aí o Pedreira Lomas chegar no ponto dele. Então a gente passa para o próximo trabalho aqui, enquanto o Davidson está chegando, é o do Diego de Carvalho Sanches, da UFPA. Tá por aí o Diego? Com o trabalho... Aê, beleza. Diego de Carvalho Sanches, da UFPA, com o trabalho Aprendizado e Diferença, uma tipologia do aprendiz a partir de Gilles Deleuze. Então, vamos lá. É aquilo lá, né? Tu já sabes que são 15 minutos, eu vou te avisar com 5. Tudo bem? Eu só vou pedir se é possível de tu me avisar só com 1 minuto. Quando eu estiver bem no finalzinho, assim. Tá caso ótimo, eu passe, perfeito. por favor. Beleza, tá ótimo. Tá certo. Então, posso Fique à começar? vontade. Pode, fique à vontade. Tá. Bom, primeiro eu gostaria de indicar, né, que essa pesquisa, ela tá, embora seja uma pesquisa, seja derivada de um projeto PIBIC, que eu realizei durante o ano passado, e esse ano com a professora Maria dos Remédios aqui da UFPA, mas essa, digamos, vertente da pesquisa, ela ainda está em um processo, digamos, gestacional. Então, para isso, eu preferi escrever um texto que eu vou ler. Eu vou tentar fazer isso da forma menos enfadonha possível, para eu não me perder nas ideias, né? Então, agora eu começo a leitura. Bom, eu gostaria de realizar a minha apresentação da forma mais resumida e elementar possível. Isto quer dizer que ela será satisfatória caso eu consiga apresentar e desenvolver minimamente o problema implicado na tentativa de fazer uma tipologia do aprendiz a partir da filosofia da diferença de Gilles Deleuze. Portanto, eu gostaria de começar efetivamente com um recorte de citações que ensejam esta comunicação. Em Diferença e Repetição, livro de 1968, ao elaborar a sua crítica àquilo que chama de imagem dogmática do pensamento, ou pensamento representativo, Deleuze determina os seus pressupostos subjetivos e os contrapõe à imagem de um pensamento diferencial. No caso aqui, ele determina os pressupostos subjetivos da imagem dogmática do pensamento.
né? Então, ele diz o seguinte, e aqui eu faço, então, esse recorte de citações. Um pressuposto subjetivo ou implícito tem a forma de todo mundo sabe. Ou então, todo mundo sabe, ninguém pode negar, é a forma da representação e o discurso do representante. Ou então, o representante diz, todo mundo reconhece que, né? E ele continua. Mas há sempre uma singularidade, não representada, que não reconhece, porque precisamente ela não é todo mundo ou não é o universal. Eis que surgem gritos isolados e apaixonados. Como não seriam apaixonados, visto negarem o que ninguém diz se pode negar? Há alguém, mesmo que seja apenas um, com a modéstia necessária, que não chega a saber o que todo mundo sabe e que nega modestamente o que se presume que todo mundo reconhece. Alguém que não se deixa representar e também não quer representar coisa alguma. Não um particular dotado de boa vontade e pensamento natural, mas um singular, cheio de má vontade. Só ele não tem pressuposto. Né? Fim de citação. Então, antes de tentar explicar essas passagens, algumas questões se colocam. Por exemplo, como, a partir disso, criar uma tipologia do aprendiz? Ou então, como relacionar o que é expresso nestas passagens ao pensamento filosófico educacional? Ou, em que sentido construímos uma imagem representativa da educação? E mais precisamente, quem é este singular, cheio de má vontade, que nega toda forma de representação? Bom, comecemos novamente. O que é uma tipologia? Para Deleuze, a tipologia é a determinação de um tipo, ou melhor, a determinação e avaliação das relações de forças constituintes de uma ideia, dos pressupostos subjetivos que lhe implicam e do modo de vida que esta ideia expressa. Além disso, podemos dizer grosseiramente que uma ideia ou a ideia de alguma coisa é também uma imagem. Podemos, então, tentar descrever minimamente a ideia comum de educação. É que, constantemente, nós evocamos uma imagem da educação. Segundo esta imagem, a educação se realiza num processo envolvendo as figuras do professor e do aluno, ou do educador e do educando, e há uma transmissão de conhecimento do professor para o aluno, e o seu objetivo final é a aquisição deste conhecimento como um saber. Ainda mais, este processo se dá em um determinado espaço, o espaço da sala de aula, supostamente hermético, livre de interrupções externas e organizado hierarquicamente pela disposição das carteiras e pela autoridade do professor como aquele que detém o saber. A questão aqui é a de saber o tipo ou o modo de pensamento expresso por esta imagem da educação. Trata-se de um pensamento estático, sedentário, sem relação autêntica com elementos exteriores ao seu domínio e que se reduz à reprodução de um senso comum e de suas soluções. Ao tratar do saber como um postulado da imagem dogmática do pensamento, Deleuze afirma que o saber designa apenas a generalidade do conceito, ou a calma posse de uma regra das soluções. Isso foi uma citação. Esmiuçando isso de forma resumida, o que Deleuze quis dizer é que um pensamento que busca como resultado o saber, ou que busca como resultado a calma posse de uma regra das soluções, não é capaz de compreender e determinar os seus próprios problemas, e se reduz à estéril atividade metódica de reconhecer os objetos que faltam em nossa ignorância. Ou, segundo François Zurabishvili, que foi um importante comentador da filosofia de Deleuze, né, colocar o saber como alvo é uma posição que aprisiona o pensamento na alternativa do efêmero e do imóvel. Né? Ou seja, ao invés de criar os seus próprios problemas, a imagem da educação aqui descrita mantém uma dependência tanto do educador quanto do educando, à resolução de problemas já dados e que, no limite, não passa de um aglomerado de sensos comuns ou tecnicidades.
No entanto, Deleuze nos dá uma ideia para pensarmos um outro tipo de pensamento, a ideia de aprendizado. Novamente, cabe aqui fazermos outro recorte de citações para explorarmos esta ideia. Eu faço aqui novamente as citações. Aprender é o nome que convém aos atos subjetivos operados em face da objetividade do problema ou da ideia. E aprender é penetrar no universal das relações que constituem a ideia e nas singularidades que lhes correspondem. Fim de citação. Como podemos ver, o aprendizado tem como objeto o problema ou a ideia enquanto elemento problemático. Isso quer dizer que o aprendizado só ocorre a partir de um encontro ou da criação de um problema e de sua determinação. A determinação de um problema, por sua vez, só é adequada se não se confundir os pontos singulares e notáveis com pontos regulares e ordinários, né? Então, tomemos um exemplo de Deleuze para ilustrar essa ideia um pouco abstrata, né? Que eu faço novamente uma citação. Os professores sabem muito bem que é raro encontrar erros ou alguma coisa de falso nos deveres, né? Salvo nos exercícios em que é preciso traduzir proposição por proposição ou produzir um resultado fixo. O que mais se encontra são nonsensos, observações sem interesse e sem importância, banalidades consideradas notáveis, confusão de pontos ordinários com pontos singulares, problemas mal formulados ou desviados de seu sentido, né? Então, fim de citação. Em outras palavras, para a noção de aprendizado, ou melhor, para um pensamento que tem como modelo o aprendizado, o que interessa não é dar respostas ou soluções, seja a problemas ou perguntas já dadas ou já estabelecidas, mas sim produzir problemas bem formulados, e que estes problemas sejam próprios e dotados de sentido, não é menos importante. Resta-nos, então, entender as exigências deste ato de formular problemas. Com efeito, esse ato exige um distanciamento. Distanciamento no sentido de se recusar a responder aos estímulos imediatos concernentes ao problema. A compreensão e determinação de um problema dura a sua própria duração. No entanto, este distanciamento está intimamente relacionado a uma experimentação. É que o aprendizado só se realiza no meio de uma experimentação. É isto que leva Deleuze a afirmar, em relação ao aprendizado, que só existe sensório-motricidade, e que ele se constitui no espaço do encontro, né? Na verdade, é uma sensório-motricidade em contraposição a uma ideomotricidade, né? Tentando ressaltar que só existe um aprendizado na experimentação e não na compreensão abstrata de uma ideia, né? Em suma, a educação pautada pela aquisição do saber exige sempre o reconhecimento daquilo que todo mundo sabe. A solução para problemas e questões já dados e muitas vezes mal formulados, assim como a reprodução da besteira e do senso comum. O aprendizado, como processo de experimentação e modelo de pensamento, constitui a sua relação de forças a partir de uma experimentação sensível e temporal, de um distanciamento e produção de sentido. O aprendiz, portanto, pode se caracterizar como o singular cheio de má vontade, que nos referimos no início, e que não se deixa representar e não reconhece coisa alguma. Mais do que isso, ele também se insere nesse movimento de experimentação como a forma de aprendizado, né? E segundo Deleuze, aqui eu faço uma citação para encerrar: nada aprendemos com aquele que nos diz, faça como eu. Nossos únicos mestres são aqueles que nos dizem, faça comigo, e que, em vez de nos propor gestos a serem reproduzidos, sabem emitir signos a serem desenvolvidos no heterogêneo. E aqui eu encerro a minha comunicação.
Muito legal, Diego, muito bacana, muito bom esse final aí. E o Diego foi disciplinado no tempo também, parabéns, viu, Diego? E, bom, aí a gente passa para o próximo trabalho aqui. 333. Ah, coraçãozinho, que a tela mandou. Bom, a gente passa para o próximo trabalho aqui. E aí, Davidson? Como estamos aí? Ó, tem o trabalho do Davidson e tem o trabalho da Clarice. Bom, então eu proponho assim o seguinte, a gente fazer a gente fazer já um bloco de questões já, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser interagir ou fazer algum questionamento em relação ou alguma consideração em relação ao trabalho dos colegas, e aí é o tempo que a gente já faz esse primeiro bloco, e aí espera o Davidson chegar, a Clarice também está chegando aí, ela disse que estava vindo do trabalho, tá bom? Então a gente já faz esse primeiro bloco de considerações, de perguntas, né? E aí nós já temos duas pessoas aqui, né? Já tem o Antônio e logo em seguida o Diego. Então você está com a palavra, Antônio. Você pode falar. Boa tarde, vocês Boa me ouvem? tarde. Me ouvem? Sim, perfeitamente. Beleza. Meu nome é Antônio, eu sou estudante de filosofia pela UFMA, estou graduando, pesquisando um pouco também. E, primeiramente, queria parabenizar a todos, né? A Irelia, eu cheguei um pouquinho atrasado na sua apresentação, estava prestando atenção em outra apresentação em outro grupo e peguei só o final, mas percebi que ela é bem original, bem interessante também. Tem interesse não só na sua, como nas outras apresentações também. Digo, de saber de futuras produções ou de artigos já publicados ou que estão em fase de desenvolvimento. Eu acho que essa conversa também é muito interessante, que ela saia também da comunicação e vá para o âmbito enfim, né, de uma comunicação mais próxima, de ler artigos, de, enfim, escrever e-mails, etc. Então, se tiver alguma coisa, tanto você como o Diego, como o Christian, publicadas ou em desenvolvimento, eu acho que seria bom que vocês avisassem a gente no chat ou algo do gênero. Quanto ao Christian, parabéns também. Eu só tenho algumas considerações acerca da sua apresentação em si. Não sei se você tem experiência com a apresentação, comunicações orais, se foi a primeira vez, se você estava nervoso. Eu achei bem legal, bem interessante seu tema. Você juntou várias citações de várias obras bem interessantes e que são realmente muito fundamentais na filosofia da educação, para se pensar a educação filosoficamente. E eu só queria pontuar que ficou um pouquinho rápido, às vezes não deu para pegar uma coisa ou outra, porque você falou um pouquinho rápido, e senti um pouquinho falta da sua explicação, né, da sua palavra, de você falar um pouquinho do texto, mas no mais eu acho que bem pertinente. Eu também estudo filosofia da educação por uma perspectiva hermenêutica, a partir de Gadamer, e acredito que essa questão do tecnicismo, de uma educação que ela é voltada para fins externos à educação, ou seja, não é o conhecimento que é importante, mas sim o mercado de trabalho, mas sim a aquisição de questões financeiras, enfim, uma educação que é voltada para fins externos a ela mesma é uma educação que é prejudicial a todos, né? É uma educação que a filosofia já há muito tempo vem criticando e propondo novas formas de se educar, em contraposição a essa educação tecnicista, científica ou cientificista mesmo. E agora vamos ao Diego, para finalizar aqui minha fala. Diego, parabéns, achei bastante interessante sua proposta. Achei bem legal mesmo a questão, quando você fala da questão do aprisionamento, né? Numa citação, a questão do efêmero e do imóvel. A respeito disso, eu acho interessante que na educação, pelo menos uma educação que é voltada para a aquisição de conhecimento, para uma captura e repetição daquilo que é dito pelos professores, você tem de fato uma coisa que é imóvel, é estática, que não tem movimentação, mas só uma reprodução, uma coisa muito rígida, não tem flexibilidade, não tem questionamentos, apenas afirmações. E essa educação ela é um pouco problemática, porque ela também diz respeito à própria criticidade que é negada àqueles que aprendem. Se não há atividade, mas apenas passividade, se não há produção, mas apenas reprodução, então ela é uma educação que de certa forma, ela é sim imóvel, ela é estagnada, ela não se movimenta, ela não chega a lugar nenhum. Gostei bastante, e eu queria te pedir uma coisa, se tu
tu puder me falar em 1 minuto ou 2, enfim, em uma síntese, qual é a tua crítica em relação à educação contemporânea e qual é a tua proposta? Ou seja, ao mesmo tempo eu queria que tu falasse um pouco das críticas que o Deleuze pode trazer a uma educação que é contemporânea, a sua forma errônea de educar, e qual é a proposta dele a partir disso. Obrigado. Perdão aí pela demora. Beleza. Como é o Diego mesmo, né? Então, pode falar, Diego. Bom, então, eu agradeço primeiro a perguntas e a consideração do trabalho. Já avisa que talvez eu tenha que passar um pouco mais desse... 1 minuto que tu pediu para eu sintetizar, mas eu acredito que a gente talvez possa, digamos, pegar do Deleuze 2 direcionamentos de crítica à educação contemporânea, né? Que a gente tem um pouco essa que eu estou tentando fazer, que é nesse sentido um pouco mais formal da educação, né? No sentido em que ele identifica esse problema que não é só da educação, mas de um modo de pensamento como um todo, que é esse tipo de pensamento de reprodução e de busca por solução, né? Só para tipo, a gente pensar o que é o pensamento empreendedor, né? Tipo, sempre ficar tentando buscar soluções inovadoras e tecnológicas e criativas para, enfim, para qualquer problema. E o que ele propõe, e que de certa forma eu estou de acordo, que não seja direcionado dessa forma à educação, mas de uma forma a se construir uma autonomia em que essa relação entre o educador e o educando seja a de uma construção de problemas, né? Essa é a grande questão, tipo, se afastar das respostas imediatas e se colocar os problemas da forma como eles devem ser colocados, né? Então isso exige isso exige esse afastamento das respostas imediatas e, ao mesmo tempo, essa experimentação é temporal, né? Tipo, tem coisas que a gente só consegue entender de fato o problema talvez anos depois, né? E uma outra crítica que eu acho que eu não gostaria de entrar aqui no mérito, que já seria de trabalhos mais posteriores do Deleuze com o Guattari, que envolvem talvez as formas de captura do capitalismo e da forma como isso se reproduz, né, no sentido até um pouco marxista de reprodução do capital dentro da estrutura educacional. Né? Beleza, só para explicar para a Clarice, que acabou de entrar aqui, nós abrimos um bloco de perguntas para poder dar tempo, tem o Davidson também para apresentar, então a gente só fez um intervalo de perguntas já para interagir com os trabalhos, e foi muito legal, gostei da interação, bacana, porque complementou também, né, a parte da explicação do Diego também, ajudou ele a complementar também, e é isso que enriquece os trabalhos, né, isso que é interessante. Então, a gente pode passar agora para Clarice. Clarice, você tem 15 minutos, tá bom? Se tu quiseres usar alguma apresentação, pode usar também, fica à vontade. Quando chegar aos 5 minutos, eu vou te avisar, para te orientar, né, no tempo. E quando faltar 1 minuto, eu vou avisar também para fazer o encerramento, tá bom? Fique à vontade, Clarice. Oi, gente, boa tarde. Me desculpem o atraso, eu vim do trabalho para apresentar esse trabalho aqui também. Bom, eu me chamo Clarice Stabano, eu sou orientanda da professora doutora Remédios, que também está participando do evento. E o tema do meu trabalho, o título, né, do meu trabalho é o que é aprender um olhar de Deleuze. O Diego apresentou, eu não vi a apresentação dele, mas a gente tem a mesma orientação, então eu meio que tenho uma ideia do que ele pode ter apresentado, apesar dele falar sobre a estética. Eu vou falar mais sobre o conceito do aprender sem ir para a parte da estética. Confesso que sou uma leitora recente,
da filosofia da diferença, do Deleuze. Então, eu ainda estou aprendendo cuidadosamente dos conceitos e como ele trabalha a filosofia dele. A ideia desse trabalho, na verdade, eu queria falar sobre o título, porque ele remete muito como foi a minha percepção diante dessa pesquisa. O que é faz uma alusão muito àquela brincadeira de adivinhação que a gente fazia quando era menor. Então, o que é tal coisa, o que é tal outra coisa. Porque foi assim que eu me senti. Eu sei que isso aqui é uma comunicação oral, mas também parte de uma experiência minha enquanto estudiosa e estudante da filosofia da diferença do Deleuze. Então, o Deleuze, ele não trabalha diretamente, não escreve diretamente sobre a educação, mas ele se debruça sobre o conceito de aprender. Então, os textos que eu tive mais base de leitura foi Proust e os Signos, onde é o primeiro momento em que ele dá esse passo, é o primeiro passo dele falando sobre esse aprender, que vem por meio dos encontros, e depois diferentes repetição. E eu não sei quantas pessoas já leram Deleuze, eu não estou aqui desmerecendo, enfim, diminuindo a inteligência de ninguém. Mas eu, como uma pessoa que iniciou a leitura nele, tive esse susto. Então, ao mesmo tempo em que eu lia e estudava sobre o aprender em Deleuze, eu também via esse processo de aprendizado em mim também. Passando para a parte de que ele fala mesmo sobre o conceito de aprender, é quando ele critica a parte de que o aprender ele se cabe muito numa repetição vazia. Eu peguei só o final do que o Antônio estava perguntando para o Diego sobre essa questão do que pensa da educação e tudo mais, e transpondo esse conceito do aprender para a educação, que foi a ideia do trabalho feito, do projeto de artigo que foi pesquisado, é justamente essa questão de uma repetição vazia. O Deleuze, quando fala sobre o aprender, ele faz todo um processo de encontros, que são os encontros com os signos, e esses signos eles se dão de diversas maneiras. E nem todos os encontros com os signos, eles de fato vão levar a um aprendizado, mas em alguns momentos sim. E esse aprendizado ele acontece fora do controle. Não tem um controle de quem está sendo afetado ou de quem vai afetar. Essa parte de relações entre nós conosco mesmos em relação ao que a gente aprende e o que a gente pode também inferir e afetar o outro, é uma coisa que o Deleuze ele fala muito no texto de Proust e Signos, e é algo que ele te traz para dentro do livro, porque esse encontro com os signos, esse aprendizado, ele está muito além daquela coisa padronizada e tão formalizada dentro da educação que a gente tem, que é algo que existe ali uma verdade. O Deleuze ele faz uma crítica como se esse aprender ele já fosse há uma verdade que todos sabem, e dessa forma ele sempre vai ser regurgitado, eu vou usar essa palavra aqui, vai ser sempre rememorado, vai ser sempre repetido, e se for para que haja alguma repetição, que seja de semelhanças, de diferenças, de caos. O Deleuze ele instiga esse caos dentro do aprender, porque de fato é isso que leva a um pensar. O pensar, que é uma coisa que ele vai falar em diferentes repetição, esse pensar, todos nós pensamos, somos seres racionais, mas existe um pensar específico, que é o pensar que é atordoado, é um pensar que é impelido por uma coisa que desconhece. Então, dentro dessa pesquisa do conceito de aprender em Deleuze, que para mim é muito recente, dá um trabalho que eu estou em construção, o Deleuze ele cutuca, ele mostra essas feridas que estão ali não tão cicatrizadas, são feridas abertas, porque ele demonstra essa parte que você não de fato aprende. Você repete, você apenas mostra algo que você não pensou. E não é nem a reflexão,
é a criação, porque para o Deleuze o aprender ele é criativo. O aprender ele vem dessa parte caótica, o aprender vem desses encontros, desses embates, desse mar cheio de terremotos e maremotos, essa coisa que instiga, que te deixa maluco, para que depois tu possa ter uma outra visão, uma outra perspectiva, para que você chegue a uma nova resposta. E nem sempre é só resposta. Para o Deleuze, resposta não é o ponto. É sempre o problema. É o problema que move a gente. É ele que, de fato, faz com que a gente possa pensar. E eu queria só encerrar falando uma frasezinha dele, que é justamente essa que fala sobre isso, que o aprender é um fluxo. E é o acaso do encontro que garante a necessidade daquilo que é pensado. Eu sei que eu falei um pouco rápido demais, porque eu estou nervosa, e é isso, gente. Boa tarde. Bacana, obrigado, viu, Clarice? Foi bem disciplinada com o tempo também, antes dos 5 minutos também. E a Clarice chegou aí no pique, né? Chegou correndo a toda. Mas expuseste bem, foi bacana, gostei. Foi bem influente, assim, bem legal. E aí, Davidson, tudo certo? Já dá, Davidson? Davidson, falta ligar o teu microfone. Gente, estão me ouvindo? Estamos ouvindo agora, ligou o microfone, estamos ouvindo. Gente, olha, acabei de descer, não vai dar tempo de atravessar aí Tudo pra bem, casa, David. porque tá um pouquinho longe. Então eu vou fazer da parada do ônibus, mas vamos apresentar, né? Agora uma experiência nova, vamos lá. É uma experiência nova. Deixa eu só pegar aqui as minhas anotações para eu não correr o risco. Ives, deixa eu só te perguntar, você foi a pessoa Diga. que estudou comigo em Ciências da Religião, na UEPA? Isso. Eu era da manhã. Eu me lembrei. Isso, eu me lembrei. Nietzsche, a moral da compaixão, o tema do teu trabalho de conclusão de curso. Não, É isso isso? foi do amigo meu. Eu falei sobre Platão. Não? Sobre Platão. Tá, tudo bem, então desculpa aí o equívoco. Vamos lá, gente, olha só. Boa tarde, desculpa o encontro. Sim, é ótimo. Tu já estava acompanhando, né, era David? Tem 15 minutos, Tava vou te avisar acompanhando. com 5. Tá bom? Sim. Beleza. Fica à Desculpe vontade. aí, desculpe o atraso, mas realmente eu estava dando aula. E aí eu tinha até esquecido da data, um amigo meu, que é o Rafael, eu não sei se ele está por aí, que me avisou e me mandou o link, eu entrei no ônibus mesmo e comecei a acompanhar. Então, o que acontece? O título do meu trabalho é Complexo de Prometeu e se o aluno superar o mestre. Esse trabalho ele surgiu de uma leitura que eu fiz de um autor chamado Paulo Maués, que ele ganhou um prêmio que foi promovido pela Academia Paraense de Letras e publicou um livro. Nesse livro, ele ele criou uma teoria muito interessante a partir do mito de Prometeu. Do que é filósofo, tu pode me corrigir, porque eu, como cientista da religião, você sabe, a gente teve algumas disciplinas relacionadas à filosofia, mas não supre toda a necessidade do conhecimento. Mas a teoria do Paulo Maués é sobre a questão do Prometeu. E a mitologia grega fala de dois irmãos, o Prometeu e o Epigmeteu, né, que são irmãos, são titãs, irmãos de Zeus, né? E aí, esses dois irmãos de Zeus, o Prometeu e Epigmeteu, receberam de Zeus as tarefas. Prometeu de criar o homem e Epigmeteu de criar os animais, né? E Prometeu fez a sua criação e seu irmão fez a sua criação. Acontece que lá a mitologia conta que o homem, por não ter o domínio sobre o fogo, não conseguia se desenvolver, não conseguia nunca passar de um estado de estagnação, né? E Prometeu, como criador do ser humano, se compadeceu, né, dessa situação. E o que ele resolve fazer? Ele resolve roubar o fogo, que era privilégio dos deuses, e dar para os seres humanos, né? E aí, isso, claro, gera toda uma confusão. Prometeu recebe um castigo, né, no qual ele é acorrentado no Cáucaso, que é uma rocha, e uma águia vai... E aí, como ele é como é que posso dizer? O titã, no caso, ele era titã, e aí a gente vê que titã, Deus, enfim, tem uma série de coisas, né? Como ele era um titã, ele era imortal, essa águia vinha comer o fígado dele
durante o dia, durante a noite. O fígado se regenerava e ele ficava desse castigo eterno. Prometeu, por ter roubado o fogo que era privilégio dos deuses de ter dado para os homens. E Epigmeteu, que era irmão de Prometeu, que criou os seres humanos, também teve uma, como é que se diz, Zeus, através de Pandora, isso aí é uma outra história, puniu os homens através da caixa de Pandora, que também já é uma outra história. Mas assim, explicando basicamente o que é que o Paulo Maués, voltando lá para o Paulo Maués, quer falar com o complexo de Prometeu. Que ele diz justamente que nós, professores, né, temos que estimular nossos alunos a superar o mestre, ou seja, a nos superar, né? A pegar esse fogo, a se apropriar desse conhecimento, ou desse suposto conhecimento que nós temos e passar mais adiante. Então, essa teoria, eu acho que para mim ela é magnífica, né? A gente sempre tem que dar o melhor. E se a gente pensa num país onde, não sei como é que estão as estatísticas agora, num país onde a maioria das pessoas já não tem mais interesse de ser professor, eu acho que é muito interessante a gente estar trabalhando essas teorias e sim, nessa questão simbólica, estimular com que o aluno supere o mestre, pegar esse fogo, que é uma metáfora, pegar esse conhecimento que nós temos, que supostamente temos, ou se não temos, que deveríamos ter, e se apropriar e transformar e passar à frente. Basicamente é isso, eu não vou me alongar muito, até porque eu estou numa parada de ônibus, mas eu espero que tenha esclarecido um pouco do que é o trabalho. Obrigado, boa tarde. Certo, bacana, valeu, Davidson. Toma cuidado por aí. Tá, eu vou, não, Pega logo o ônibus. agora eu vou para minha casa, mas eu vou para minha casa, mas eu continuo aqui, tá certo? Certo. Bom, agora a Letícia não chegou, né? A Letícia? Ana Letícia. Bom, então a gente vai para a segunda parte, efetivamente, né? A gente vai fazer uns blocos de perguntas. E aí vocês lembram também, o nosso tempo é um pouco limitado, né? Nós temos meia hora para fazer esse debate, né? E aí a gente tenta fazer umas perguntas mais objetivas também, tentar responder de modo mais objetivo, né? Para dar tempo de ter mais contribuições quanto possível, né? E aí a gente pode comentar algumas coisas agora, pode fazer pergunta, quem quiser pode lançar pergunta no chat também. E eu vou aproveitar esse segundo momento, eu vou colocar no chat aqui a frequência, tá bom, pessoal? E aí vocês assinam, e aí, como eu falei, tem um tópico lá que vocês autorizam a gravação e tudo mais, tá? Para não ter esse problema aí. E aí eu vou colocar aqui no chat, vocês podem perguntar também, se vocês quiserem fazer uma consideração, tá aberto. O Antônio quer fazer uma consideração. E só antes eu queria perguntar uma coisa para o Diego, já que eu estou com a palavra aqui, né? Eu já te passo a palavra, Antônio. Para o Diego, em relação ao trabalho do Deleuze, ele, no finalzinho, fala assim que o aprendizado ele tem a ver com uma experimentação sensível e temporal, né? Esse é um trechinho que eu anotei aqui do que tu disseste, né? Aí eu queria saber o que tu entendes aqui com o aprendizado como experimentação sensível e temporal. Eu queria saber até onde se estende a tua compreensão de sensível, né? O que seria o sensível? E aí a gente passa pro Antônio. Ou a gente faz um bloco logo, né? Não, vamos fazer uns blocos logo, né, de perguntas. Não, então vai lá, Diego, vai lá. Depois a gente passa para o Antônio, à medida que o pessoal vai anotando as questões aí, tá bom? Tá. Bom, como sensível, nesse caso, um sensível ainda um pouco no sentido... bom, tá, peraí. É que eu tô tentando não me estender, mas enfim. Quando eu digo que o aprendizado é uma experimentação que passa pelo sensível que é uma experimentação sensível e temporal, é no sentido que, para Deleuze, toda forma de pensamento, todo pensamento, ela só ocorre, em primeiro lugar, por encontro no sensível, ou seja, por qualquer coisa que nos afeta. No sentido de que é sempre a sensibilidade a primeira faculdade que
leva a essa produção, no sentido de produção mesmo, de um pensamento, né? Para dar um exemplo, por exemplo, o Deleuze, ele diz, né, que saber determinadas regras geométricas de que, sei lá, por exemplo, de que um triângulo X tem sempre uma mesma quantidade de ângulos, isso não faz ninguém pensar, né? Isso é só um saber adquirido que serve como uma técnica. Mas o que pode fazer pensar, por exemplo, é o tipo encontro com um livro, ou então algum acontecimento na vida de uma pessoa, assim, de forma bem resumida. Então, nesse sentido que é um sensível, assim, que é no sentido bem extenso mesmo de sensível. Bacana, ótimo. Bom, aí a gente passa agora para o Antônio. Fique à vontade, Antônio. Opa, estou aqui de novo. Davidson, tá aí? Tá aí mesmo? Estou caminhando, estou aqui. Vamos lá. É a maior experiência da minha vida. Parabéns pela apresentação. Inovou aí, né, apresentando a parada de ônibus. Acho que trata um pouco das comunicações de hoje, né, inovar, sair um pouco da repetição e tal. Bem interessante. É admirável, inclusive, né, tua determinação, não abandonou a gente. Eu tenho uma sugestão provocativa para ti a respeito do que tu trouxeste, né? Será que não era possível, então, pensar nessa questão do aluno superar o mestre como uma questão também ética? No sentido de uma ética talvez até mesmo das virtudes? Explico. O professor, ele permitir que o aluno supere em algum sentido, ou ele almejar que o aluno supere, diz muito respeito de um desprendimento de um orgulho, de um ego, de um desprendimento do eu em favor do outro que está sendo ensinado. O professor, ele não pode ser alguém muito egoísta ou orgulhoso, porque senão ele vai tender a aprender dentro de si, dentro desse eu egoísta, uns conhecimentos que são essenciais para a formação do aluno. E por que ele prenderia, caso ele fosse egoísta? Porque ele justamente não iria gostar que o aluno superasse. Como no caso de Prometeu, né? Prometeu, ele dá o fogo. Ou seja, ele abre mão de uma coisa que era exclusiva dele e concede. Os deuses automaticamente, eles agem como um professor egoísta. Eles agem querendo tomar esse fogo de volta. Ou de, enfim, prendê-lo de modo que só eles tenham acesso. Então o professor, né, eticamente falando, ele tem o dever de agir em prol do seu aluno, digamos assim, quase como se fosse uma bondade e uma virtude de esquecer um pouco de si e focar um pouco no outro que está aprendendo e se formando, e pensar, acima de tudo, no outro e também na sociedade que vai colher os frutos desse ensino, dessa formação de cada aluno que será formado por esse professor. Então, acho que é bem interessante a tua tese, e fica aí como eu posso dizer, a provocação para pensar também numa questão também ética, numa questão de desapego do eu e favorecimento do outro, uma questão social também. É isso, parabéns. Beleza. Tem que fazer uma réplica. Não, se quiser comentar, pode ficar à vontade. Eu acho muito pertinente o teu comentário, obrigado pelos elogios, né? Todo mundo gosta de receber um elogio, sim. E acho muito pertinente o teu comentário, porque esse livro, essa tese, que na verdade ela é do Paulo Maués, e que eu estou não me apropriando dela, mas estou tentando ampliá-la, ela foi tão provocativa para mim que eu fui buscar outras coisas em relação a esses complexos. Porque quando a gente estuda filosofia, a primeira coisa que a gente vê é o complexo de Electra, né? E aí vem o complexo disso, e aí eu conheci o complexo de Prometeu. E aí fica aquela pergunta: por que essa questão de Zeus não querer que Prometeu desse o fogo para o homem, se ele mesmo deu a tarefa para Prometeu de criar o homem? E aí surge um livro raro, por sinal, uma coisa que é chamado complexo de Zeus, que é justamente esse ego. Eu tenho esse poder, né? Eu tenho esse conhecimento. Ou essa pessoa, ou o ser humano, ou esses deuses podem ir até aqui e não pode passar desse ponto. Então, eu acho que é muito interessante, estou desenvolvendo também nessa linha, e é muito pertinente. Agradeço muito, porque esse teu comentário me ajuda a perceber
que eu estou indo meio que num caminho, não sei se correto, mas num caminho que pode dar em algo. Tá ok? Obrigado. Boa tarde. Beleza. Valeu, Davidson. Aí o Diego levantou a mão, né? Tá na vez, né, Diego? Sim. Isso, então fique Se à não tiver vontade. ninguém Diego. na frente. Não. Eu vou fazer então uma pergunta para a Ireli, né? Primeiro, se ela estiver aí. Tô aqui, amigo. Ah, tá. Primeiro, então, parabenizar pelo trabalho também, tipo, não só pela qualidade, mas também pela coragem da proposta, que é muito importante. E aí a pergunta é direta, assim, eu queria saber como tu pensa dentro dessa proposta o ensino de filosofia, né? Tipo, como ela se daria dentro desse, eu não sei se eu posso chamar de modelo que tu propõe, mas dentro dessa tua proposta. Cara, assim, pensar o ensino de filosofia dentro dessa proposta é pegar de onde eu saí, cheguei até aqui, que eu cheguei aqui por conta da filosofia. Mas dentro desse conceito de transdisciplinaridade, de interdisciplinaridade, onde é que eu enxergo a filosofia? Eu percebo a filosofia como o elo entre tudo isso. Eu acho que a única área do conhecimento que pode conectar todas as ciências é a filosofia. E a gente tem esse papel de sair da nossa zona de conforto e procurar o que os outros saberes têm a nos dizer. Eu acho que a minha perspectiva, enquanto pessoa que estuda filosofia no mundo contemporâneo, a gente tem sempre que estar a par do que está acontecendo hoje na ciência, no campo da tecnologia, e estar a par de tudo isso muitas vezes a gente tem que estar parte do nosso tempo para estudar um pouquinho de física, para estudar um pouquinho de química, de biologia, de astrofísica, de microbiologia, porque são através dessas reflexões contemporâneas que a gente vai desenvolver, talvez, quem sabe, um novo saber filosófico, de reflexão. Então, eu vejo a filosofia como um elo entre tudo isso, e esse elo é o que vai dar a possibilidade disso acontecer. Então, dentro dessa proposta de ensino, a filosofia é o que pode fazer isso acontecer, é a possibilidade de fazer isso acontecer. E esse elo, que é o que eu vejo na filosofia, né? Esse elo também, recentemente, eu comecei a enxergar muito no Wittgenstein, que me abriu perspectivas muito grandes também para pensar sobre qual é o uso da linguagem que a gente vai fazer no meio dessa proposta pedagógica. E, por incrível que pareça, eu encontrei esse elo do Wittgenstein também na filosofia africana, que eu procurei no Magobo Ramos, e também na mecânica quântica através do entrelaçamento. Então, todas essas conexões, esse elo, essa concatenação, que o Wittgenstein usa esse conceito, que é o concatenar entre os elos da corrente, que provoca o estado de coisas, e é esse estado de coisas que é o mundo, que, na verdade, eu estou em busca com esse projeto pedagógico. É realmente entrelaçar esses saberes, conectá-los e formar essa grande corrente de conhecimento. Beleza. Olha, a professora Lucilene Leal, professora de filosofia também, e grande fotógrafa, te parabenizou aí, Aireli, pelo teu trabalho, né? Falou no chat aí. E eu queria comentar uma coisinha do teu trabalho também, Aireli. Tu falastes aí e isso me lembra até a situação do Davidson aí, né? O desemparedamento, né? A educação como desemparedamento. E o Davidson tá aí ao ar livre, né? Tá desemparedado mesmo, né? Tá todo mundo emparedado e o Davidson foi lá com coragem e falou mesmo da parada de ônibus e levou o Prometeu e o Epimeteu para quem estivesse do lado ali. Mas, assim, na verdade, eu queria fazer um comentário sobre o teu trabalho e eu vi uma coisa nele que isso toca a gente como professor, que é assim, que é o seguinte: a gente passa muitos anos dando aula, a gente começa a dar aula, né? E no início a gente tem uma força, um vigor muito grande, né? E o que essas comunicações, os trabalhos que a gente tem contato, né, passam para a gente é uma renovação dessa força, né? Desse vigor que a gente tem que manter, dessa chama que a gente tem que manter, né? O fogo lá do Prometeu, né? Essa chama interna que tem que manter na gente. E aí, eu só fazendo um relatozinho também aqui. Antes eu pensava assim, que quando eu começasse a dar aula, todas as aulas seriam dinâmicas,
eu vou usar dinâmica em todas as aulas, eu vou fazer uma dinâmica de grupo, eu vou tentar não fazer a sala ficar emparedada, né, colocar o pessoal em círculo. No entanto, o sistema, ele é muito vigoroso. Ele te prende com uma forma que, às vezes, é difícil, tu acaba caindo nesse ciclo e ele te traga, né? Então, o que a gente tem que fazer é não deixar essa chama, essa vontade de fazer diferente, não deixar ela minguar, né? A gente tem que... E a gente estando nesses eventos, a gente renova essa chama, né? Vendo esses trabalhos, os trabalhos de vocês também, compartilhando a experiência dos professores também conosco. Isso faz com que a gente consiga fazer esse movimento de né? De sair daquele eixo fechado ali, né? E isso é o espírito fundamental da filosofia, né? Conseguir atravessar diferentes disciplinas, conseguir conversar com diferentes disciplinas. E aí é o que eu digo, né? O que eu senti no seu trabalho é isso, que ele relembra a gente que a gente não pode ficar aprisionado. Ele fica relembrando a gente de que a gente tem que jogar essa pedra para tentar, né, tem que jogar, fazer essa questão do espaço-tempo, lembrar do velho Ives lá de 13 anos atrás, que começou, e nem eu vou fazer dinâmica, e fazer ele voltar à tona de novo, né? Então, esse é só um comentário, assim, um comentário do teu trabalho e tudo mais, né? E os outros trabalhos também. Bom, se vocês ainda quiserem fazer questionamento, nós temos 15 minutos, se não, tudo bem, tá tranquilo. A gente pode encerrar, tomar aquele belo café da tarde, né? É provável que o professor Damião já esteja querendo tomar um café da tarde aí, né, professor Damião? Esteja ansioso para tomar aquele cafezinho. Tá bom? Então é isso, pessoal. Alguém ainda quer fazer alguma consideração? O Antônio. Fique à vontade, Antônio. Desculpa aí, pessoal, essa secura para falar com vocês. Não, pode falar. Nada, já que ninguém se habilita, eu queria falar mais uma vez com o Diego e agora com a Clarice, que também trouxe outra perspectiva do Deleuze. E acaba se relacionando com os dois. Eu achei interessante na última fala, quando o Diego estava respondendo, que eu perguntei, que ele tratou da questão dos problemas que ele já tinha falado, da questão da temporalidade, que às vezes uma coisa que a gente não sabe agora, a gente vai saber só depois. Isso diz respeito à nossa própria condição de finitude, né? É inevitável. A gente não tem uma onisciência que permite que a gente saiba tudo desde o princípio. A gente sempre está a caminho e em aproximação da verdade. E muitas coisas que a gente está tentando responder hoje, elas estão ocultas e elas só vão se apresentar posteriormente. Isso é interessante porque, e isso acho que concatena bastante com a tua proposta, com aquilo que tu disse, e também com outras propostas que foram apresentadas aqui, numa questão de uma oposição de um conhecimento que ele é praticamente industrializado, ele é feito em um modo de produção, um conhecimento que exige um mediatismo, produz, reproduz, publica e publica de novo. Essa exigência ela é totalmente contrária, em algum sentido, pelo menos na filosofia, à produção de conhecimento. A produção de conhecimento filosófico ela exige uma paciência, uma demora, um repensar. Você precisa ali se imergir naquela tarefa. Você precisa estar ali entregue àquilo. Você não pode começar um artigo esperando que terminar no dia seguinte, porque não só isso vai ser uma tarefa absurda, como também vai prejudicar o próprio artigo que tu está produzindo. Tu tem que ter toda uma consideração de que, sendo uma pessoa, né, um ser finito, tu tem que ter toda uma demora para que isso, digamos assim, seja processado, seja pensado, seja produzido. E o conhecimento nas escolas, ele é um pouco industrial. Hoje é esse assunto, no outro dia é o outro, no outro dia é outro, e todo dia é um assunto diferente, e tu nem fez a prova ainda, já tá entrando em outro assunto, porque o professor tá todo tempo olhando pro relógio, e tá todo tempo querendo te passar mais conhecimento, e ele esquece da nossa temporalidade, ele esquece de toda uma paciência, uma demora que o conhecimento exige. E isso é problemático. A gente pensa sempre nas respostas, no imediato, mas e o imediato? E aquilo que demora? E aquilo que exige paciência? Que exige um pouquinho mais de reflexão? Isso não tem... Melhor, será que não é por outras vias que a gente chega ao conhecimento e não por uma via industrial ou de que exige um imediatismo, uma resposta imediata, né? Isso é problemático. E aí, só para finalizar, isso concatena bem também com a questão da Clarice, que ela trouxe uma questão muito interessante, que o conhecimento também diz muito da diferença. A própria proposta do Deleuze envolve isso, né? Filosofia da diferença.
no modo científico de se fazer conhecimento, as experiências, elas querem o cientista, ele quer que as experiências sejam sempre confirmativas. O próprio modo de fazer ciência é confirmativo. Eu vejo uma experiência, eu quero revê-la. Eu quero ver de novo a mesma experiência. Eu quero confirmar essa experiência. Eu não quero ver algo diferente. O diferente para mim é, digamos assim, é um erro na minha proposta. Me prejudica. Eu quero ver o novo, eu quero ver o igual. E aí o diferente, ele perde seu espaço. O novo, aquilo que frustra, aquilo que é desconhecido, ele não é almejado. Na verdade, ele é um erro. O certo é a repetição. O certo é o que confirma e não o que frustra. E nesse sentido, né, o Hegel e o Gadamer, só para não me estender mais, eles trazem conceitos como o conceito de experiência negativa. Então, é uma experiência que não é positiva, não é confirmativa, mas muito pelo contrário. É uma experiência que, te demonstrando tua finitude, te demonstrando a tua insuficiência e tua ignorância, tal como Sócrates fazia com seus interlocutores, ele te impele para o conhecimento, não pela confirmação do que tu já sabe, mas pela demonstração daquilo que tu não conhece e que tu precisa buscar conhecer, daquilo que está oculto e daquilo que não se mostra imediatamente. É isso, eu acho que a proposta é muito boa. Eu vou entrar em contato com o Diego e, consequentemente, com a Clarice, e a gente pode entrar em contato aí mais próximo a respeito dessas pesquisas que estão bem interessantes. Obrigado novamente. Beleza, vamos trocar essas figurinhas aí. Bom, tem a Ireli queria comentar também. Eu só... desculpa aí, eu só gostaria de fazer um pequeno comentário a essa fala do Antônio, porque tem... que foi algo que, na verdade, eu queria falar na primeira resposta, mas eu esqueci, que foi quando ele me perguntou de qual seria um pouco a proposta, que eu acho que tem a ver com isso que ele comentou agora, né, é que, assim, primeiro é que o Deleuze, ele menciona isso de forma muito clara, que o aprendizado, ele só ocorre depois de uma profunda frustração, né? É isso no Proust e os signos. Mas o que eu ia comentar é que talvez não seja uma questão de não repetir, né? Mas uma questão de repetir da forma, digamos, de repetir autenticamente, né? Tipo, isso tem um sentido um pouco clínico, um pouco psicanalítico. E também esse trabalho da filosofia, mas não só da filosofia, mas acho que principalmente da filosofia, ele exige essa repetição, às vezes quase obsessiva, de ficar lendo e relendo o texto, e aí, às vezes, a gente esquece o texto e, tipo assim, passa 2, 3 meses sem ler, e quando volta, tipo, tudo faz sentido, assim, sabe? Uma coisa que não tinha, assim, que a gente não sabia nem por onde passava, né? E a proposta um pouco que eu estou nessa pesquisa de uma tipologia do aprendizado, que, na verdade, isso é só, digamos, uma forma de entrar nela, é que eu ando muito me deparando com essa questão de pensar o papel do professor dentro do espaço educacional também um pouco, e é que eu vou usar isso num sentido muito amplo para não incorrer em, tipo assim, em um uso inadequado do discurso psicológico, mas o papel do professor como também uma espécie de posição estético, político e clínica, né? Nesse sentido de saber lidar de forma positiva e não impositiva com esses tipos de alunos cheios de má vontade, né? Com esses aprendizes assim que a gente encontra muito, eu acho, nas escolas, em que não interessa nem um pouco ali ficar fazendo trigonometria, com todo o meu respeito à matemática e à geometria, mas tem um pouco essa proposta, sim, que eu vou, enfim, tipo, ainda está bem no início do início de um desenvolvimento de pensar isso. Beleza. Valeu, Diego. Agora, a Ireli. Fique à vontade, Ireli. Assim, eu queria direcionar o meu comentário pergunta aqui mais para o Diego mesmo. Eu fiquei super instigada com a apresentação dele, porque em certo ponto eu me senti até contrariada, que é bom para a filosofia, né? Mas assim, a minha questão é em relação ao tempo.
porque parece que a minha pesquisa e a pesquisa aí que o Diego e a Clarice desenvolve com o Deleuze tem alguns diferenciais sobre o que é o tempo, né? O que é o tempo. E eu queria mais saber essa perspectiva dele, porque a minha análise, eu falo muito sobre o tempo aqui no meu trabalho, inclusive o título dele expressa o que é o tempo. E eu queria saber mais aí o que esse Deleuze fala sobre o tempo, porque qual foi a minha liga de início com o tempo, né? Eu até peguei um livro aqui para mostrar para vocês, que é um livro chamado A Ordem do Tempo, do Carlo Rovelli. Ele é um físico italiano muito bom, saca muito de filosofia. E aí tem um dos capítulos que ele trabalha que se chama O Fim do Presente, mas no final tem outro que se chama O Tempo Não Existe. Então, na perspectiva física contemporânea, o tempo basicamente não existe, né? Aí eu fiquei interessada um pouco de que tempo é esse que o Deleuze fala. E segundo, eu também percebo o tempo a partir de uma perspectiva capitalista, porque da minha perspectiva, né, na minha opinião, como que eu percebo o tempo, o espaço do mundo contemporâneo, né? Eu percebo ele mais como uma forma de aprisionamento, tanto que é por isso que o professor tem que ficar olhando o relógio dele para saber se ainda dá tempo de ter aula. Eu acho que isso para mim é uma perca, tanto que já existe em alguns países, se eu não me engano, o primeiro foi a Noruega, salvo engano, mas eu posso mandar um link para vocês depois, que basicamente eliminou a resistência do tempo. Não existe mais tempo, nem tempo para ir trabalhar, tempo para fazer nada existe, não tem nem mais diferença entre dia e noite. O tempo simplesmente não existe. Então eu fico curiosa para saber esse tempo do Deleuze, porque da minha perspectiva eu tenho chegado assim a um caminho que o tempo basicamente não existe. Aí eu chego também lá na ancestralidade, nessa zona temporal, que também já entra um pouco na parte da psique humana, da nossa percepção subjetiva do tempo. Então eu queria que o Diego falasse um pouco mais sobre esse tempo aí do Deleuze. Isso. Ó, pode falar, Diego, você Tá tem certo. o Será que tempo dá disponível para falar do Aham. tempo. Dá tempo para falar do tempo, sim. Primeiro, é agradecer a pergunta, né, e os comentários também. É dizer que essa é uma pergunta, assim, espinhosa, né, porque, bom, é só lembrar do Santo Agostinho para a gente dizer que a gente não pode falar do tempo, né, mas o Deleuze, tipo assim, no sentido de definição do tempo, mas essa é uma problemática que é muito presente, é muito cara para a filosofia do Deleuze, que talvez não seja, assim, e isso é uma interpretação minha, eu posso estar enganado, não seja uma questão de definir um tempo. É por isso que eu gostei muito quando tu perguntou que tempo é esse, né? Claramente no Diferença e Repetição, que é digamos, o primeiro livro que o Deleuze ele sistematiza, não, que ele descreve o sistema de um pensamento da diferença, né? A gente pode ver a diferença como uma problemática espacial e a repetição como a complementaridade coexistente dessa problemática no tempo. E ele faz uma descrição de 3 formas que eu acho que, na verdade, não são formas de tempo, mas são formas de experimentação do tempo. Ou seja, formas de possibilidade de experiência do tempo, no sentido transcendental, kantiano mesmo, né? E que assim, eu não vou entrar propriamente, mas o tempo do hábito, um tempo da memória, e uma terceira série do tempo que ele vai chamar de tempo do futuro, que vai ser quando se dá numa repetição autêntica, né? Que é isso em um debate muito grande com a psicanálise. Então, tipo, é um tempo, é uma experiência subjetiva do tempo que interessa ao Deleuze, que é muito bem fundamentada, né? Assim, tanto na física quanto numa psicanálise, quanto um pouco nossa, esqueci o nome, numa neurociência, né? E uma última coisa, assim, que é quando tu pensa esse tempo do capitalismo como o aprisionamento, eu concordo muito, assim,
também, e que eu acho que isso também é caro ao pensamento que o Deleuze tem com o tempo, mas isso vai se mostrar principalmente nas obras dele com o Félix Guattari, né, mais propriamente no Mil Platôs, no Platô capítulo sobre os ritornelos, que já é uma ideia de repetição temporal dentro da música, né, vai ter uma crítica desse tempo do capitalismo, assim, no sentido um pouco, e aqui eu vou sair um pouco do Deleuze, mas me focar no outro francês, que é o Guy Debord, em que ele menciona que no capitalismo a mercadoria ocupa o papel transcendental do tempo. Então, é a mercadoria que condiciona as possibilidades de experiência temporal daqueles que são subjugados à lógica do capitalismo, assim, né? Então, tipo, em suma, não dá para dizer exatamente o que é o tempo e nem que há um só tempo no Deleuze, mas há modos de experimentação do tempo. Isso a gente pode pensar, por exemplo, que há uma forma de se experimentar o tempo nas sociedades ameríndias, a forma de se experimentar o tempo em uma sociedade comunista, numa sociedade zapatista, assim é como uma forma de experimentação do tempo no capitalismo, e a gente pode complicar mais as coisas e num capitalismo periférico ou num capitalismo central como o da Dinamarca, né? Assim, tipo, acho que eu fiz mais complicar as coisas, mas para mostrar tipo a importância dessa questão, acho que não só para o Deleuze, mas talvez para o debate contemporâneo, e eu acho que principalmente também para o debate da educação. Beleza. Então, galera, se alguém tem mais alguma consideração, a gente chegou às 18 horas, mas não tem problema, a sala fica funcionando até 18h30 e depois ela expira. E aí a gente sai compulsoriamente dela. Não, brincadeira, mas assim, se vocês quiserem fazer alguma consideração, tudo bem, mas o debate continua, né? Ele vai continuar, aí o Antônio vai ter que pegar o e-mail da Clarice, pegar o e-mail do Diego, então mandar uma mensagem aí no chat do YouTube. E falando em YouTube, o nosso próximo encontro é quinta-feira, tá bom, gente? Dia 16. Amanhã vocês vão estar tranquilos para fazer as atividades de vocês, mas dia 16 a gente está de volta de manhã cedo, de 8h30 às 10h30 vai ter uma palestra bacana do professor Edgar Lira, que trabalhou em alguma parte ele trabalhou ali na construção da BNCC, então ele vai falar um pouco da BNCC, e esse dia vai ser só sobre a BNCC. Eu digo que eu penso que esse dia vai ser muito especial para a gente entender algumas coisas, né, para a gente esclarecer algumas coisas, e ver como é que está a posição da filosofia ante a BNCC, né, uma posição bem delicada e tudo mais. Né, e aí vamos ter umas mesas durante a tarde também, certo? Vocês têm a programação, foi mandado por e-mail de vocês, mas no site tem também os links do YouTube, só o link das salas que a gente está tendo cuidado para aquilo que eu falei para vocês, né, invasões e, vocês sabem, né, bolsonarismo e tudo mais, né? Então, é isso, galera. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, que participou aqui no chat, aqui pelo chat. Gostaria de agradecer ao Antônio, gostaria de agradecer aos expositores com trabalhos excelentes. O trabalho de vocês vai ser publicado também em anais, né? Tem os anais. E se vocês quiserem ver o caderno de resumo, já estava disponível lá no site, está lá também. Está o caderno de resumo, vocês podem ler todos os resumos do trabalho, para poder escolher também, né, qual é a sala que vai entrar e tudo mais. Então é isso, galera, está tudo lá no site. Joga lá no Google mesmo, Terceira Jornada de Ensino de Filosofia FPA, que aí aparece lá. Então é isso, galera, um abraço. Muito obrigado aí, viu, por todo mundo, a participação, tá bom? Então a gente fica por aqui. Abraço, galera. Parabéns para todo mundo. Um abraço, Ereli. Boa tarde, boa noite, não sei, a todos, e um abraço. Valeu, Diego. Boa noite, gente. Adorei o trabalho. Valeu, Diego. Valeu, Antônio. Valeu, pessoal. Boa noite.
Olha o Davidson aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, Ives. Boa noite. Prazer em revê-lo, mesmo que tenha sido agora nesse novo momento. É verdade. Tá certo? Prazer. Parabéns a todos. Prazer, meu amigo. Prazer revê-lo também. Gostaria de aproveitar e agradecer ao professor Damião aí, que vai servir o coquetel pra gente daqui a pouco, né, professor Damião? Que é meu orientador do doutorado. Valeu, galera. Boa noite aí. Eu, como um bom anfitrião, vou ficar aqui até o final, tá? Eu, como um bom estalageiro, vou ficar aqui até o final. Eu queria aprender a mexer nisso, queria saber como é que eu posso sair sem sair bruscamente do. Como é que eu mexo nisso? Aperta no vermelhinho aí. No vermelho? No telefone vermelhozinho aí. Aí tá sai. certo. Tá ok, então. Boa noite. Até mais, pessoal. Valeu, Tchau. boa noite. Então é isso, galera. Vou fechar aqui. Boa noite, viu? Boa noite, Lidiane. Boa noite, Luan. Até a próxima. É isso aí, galera. Vou encerrar aqui a gravação.